Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui com o nosso último módulo e, como sempre, é muito prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do meu conhecimento. Especificamente neste módulo, eu quero pedir desculpas pela demora em subir esta aula, porque nós tivemos um grave problema com o áudio, nós perdemos todo o conteúdo gravado e tivemos que regravar. Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos estudar um pouquinho sobre o puerpério. Por que é tão importante falar sobre este assunto, Frederico? Porque eu vejo na prática muitas pacientes se preparando exaustivamente para o parto, para a sua gravidez, se preparando para a chegada do bebê, mas não se prepara especificamente pelo que ela vai enfrentar nesse pós-parto. Todos os detalhes do pós-parto. É um período tão delicado da vida da mulher que ela deveria dedicar um tempo especial para se preparar para este período, para se organizar para este período, para entender quais são as demandas deste período, entender o que o seu corpo vai passar e sofrer neste período, para que você consiga compreendê-lo e lidar melhor com essa situação tão delicada na vida da mulher. Então nós vamos compartilhar um pouquinho deste período com vocês e eu espero que vocês aproveitem ao máximo. Bom, o que é necessariamente o puerpério? Ele é um período da vida da mulher que, didaticamente, nós os separamos em algumas fases, né? Mais precoce e mais tardia com relação ao dia do evento em si, o dia do parto em si, mas ele é um período que compreende algumas mudanças no organismo desta mulher, que faz com que ela transite do período gravídico para a vida pós gravidez, para um novo ciclo, né, depois da gravidez, depois de gerar esse bebê. Então ele é um período extremamente importante de intensas modificações físicas no seu corpo, hormonais e N outras modificações estruturais e até logística da vida desta mulher, deste casal, desta família e que precisa ser compreendido. Bom, como eu disse anteriormente, didaticamente, a gente separa o puerpério em puerpério imediato, puerpério tardio e puerpério remoto. Por que dividir essas em três partes? Para a gente compreender que existem situações mais ou menos delicadas, mudanças específicas para cada uma destas fases. Consequentemente, a gente precisa ter uma atenção especial para cada uma destas fases. O puerpério imediato, ele se inicia imediatamente após a saída da placenta e ele se encerra ali no 7º dia de vida do bebê, ou seja, a primeira semana de vida do bebê a gente entende como puerpério imediato. Bom, após o puerpério imediato, inicia de uma forma obviamente contínua, né? Mas didaticamente nós iniciamos o puerpério que a gente chama de tardio. Por que tardio? Porque ele acontece mais tardiamente, então ele vai do 7º dia de vida do bebê até os primeiros 42 dias de vida do bebê, onde a gente popularmente conhece como resguardo, né? É o período em que a mulher está passando ali por esse período puerperal. A maioria das vezes nós entendemos e acabamos compreendendo o puerpério somente nesta fase, mas existem N outras mudanças que acontecem depois e até continuam acontecendo após os primeiros 42 dias ou 6 semanas de vida do bebê, como por exemplo as mudanças com o corpo, as mudanças logísticas, as questões da amamentação, por exemplo, e aí então, após 42 dias de vida do bebê, ou seja, após 6 semanas, até que esta mulher volte a ovular, ou seja, eu tenho aí, obviamente, um hormônio que é a prolactina, que está diretamente ligado à produção de leite e que vai depender exatamente do estímulo que esta mama recebe para produzir leite, ou seja, quanto mais esse bebê mama, mais prolactina eu produzo, mais leite eu produzo e eu viro uma cadeia e um ciclo vicioso, né, entre o hormônio prolactina e o estímulo do bebê. Consequentemente, quanto mais o bebê mama, mais tardiamente essa mulher vai ovular. Ou seja, quanto menos o bebê mama, ou quanto mais cedo eu parar a amamentação, mais cedo esta mulher volta a ovular. Então, o período do puerpério remoto, ele vai de 42 dias ou 6 semanas após o nascimento do bebê até infinitamente, ou seja, até esta mulher ovular novamente, ok? Então, nós dividimos didaticamente o período puerperal nessas 3 fases, porque cabe a cada uma delas uma atenção especial. E nós vamos decorrer um pouquinho sobre cada uma delas. Bom, a primeira grande orientação que cabe para este período é que as mulheres precisam ter os maridos, as famílias, a rede de apoio desta mulher. Precisa ter muita paciência com
esta mulher com esse organismo grávida, mãe e puérpera. Por quê? Porque são muitas modificações que acontecem. Não adianta ter pressa para retornar ao estado pré-gravidez, porque assim, peso, força muscular, tônus, os hormônios, voltar à atividade física, voltar à atividade sexual, voltar às atividades domésticas, atividades de trabalho, são todas situações que precisam ter uma atenção redobrada para retomar cada uma delas, porque a mulher pode estar tentando compensar esta fase de tão debilidade física e emocional e hormonal com essas fugas. Então é muito importante que a mulher entenda que não é a hora dela correr, não é a hora dela interferir nesse processo. A gente sabe que o período puerperal ele é um período destinado para que a mulher tenha sua atenção voltada para a cria, voltada para o seu bebê, porque tem um bebê que é 100% dependente desta mulher, dependente obviamente desse casal, mas especificamente desta mulher, porque ela é a nutriz, ela é a fonte de nutrição e de sobrevida deste bebê. Então a gente sabe que é muito importante que as mulheres e a rede de apoio tenham muita atenção e tenham muita paciência com esse período. Bom, ficar atento a possíveis anormalidades, obviamente, é uma dica muito importante com relação à mama, com relação ao sangramento, com relação ao risco e aos sinais de infecção. Nós falamos especificamente dentro do tema parto normal e cesariana, mas agora de forma muito mais genérica. É importante que você tenha esses sinais em mente para que quando eles aconteçam, você tenha como identificá-lo imediatamente. Bom, é importante que a mulher tenha um autocuidado, né? O autocuidado nada mais é do que a mulher dar atenção para si própria. É muito comum a mulher voltar sua atenção exclusivamente para o bebê e esquecer que para ela conseguir nutrir corretamente esse bebê, ela tem que estar bem nutrida, ela tem que estar bem cuidada, ela precisa estar bem, tanto física quanto emocionalmente. Então, repousar nas etapas de sono do bebê, principalmente. Eu sempre falo com as mulheres, falo, olha, não perca seu tempo com visitas, não perca seu tempo fazendo coisas desnecessárias, não perca seu tempo na internet. À noite está todo mundo dormindo e você está aí consumindo o seu tempo cuidando do seu bebê, porque vai estar todo mundo dormindo e o bebê às vezes não vai. Então é muito importante que você consiga repousar, claro, na medida do possível, na medida do que as coisas estão caminhando bem, mas é importante você dar-se esse tempo, dar-se o luxo, vamos dizer assim, de se repousar do período de sono do bebê. Aproveitar que o bebê não está com uma demanda alta de exigência desta mãe. A nutrição é extremamente importante, o que você vai comer, tente se programar e preparar antes, tente usar um dos períodos de folga para preparar essas refeições, ou você que tem uma rede de apoio, peça para que fique preparado coisas de fácil acesso, que você consiga ter acesso rapidamente, caso precise, caso você tenha pouco período de tempo, ou algo que você consiga consumir enquanto você estiver amamentando, por exemplo. Então eu sempre falo com as pacientes, olha, é muito mais fácil você comer, por exemplo, um sanduíche natural que está pronto na geladeira, que você vai lá, pega e come enquanto dá mamar, porque você só utiliza uma mão para segurar o sanduíche, do que você tomar uma sopa. Então não adianta fazer uma sopa e contar com a mulher, que às vezes ela não vai conseguir nem tomar, porque ela está com o bebê o tempo todo no colo. Então é muito importante vocês pensarem em todas essas situações para que você consiga ter essa logística montada previamente. Bom, hidratar, obviamente, a gente sabe que o leite materno, ele basicamente 80% é água, então é muito importante que a mulher esteja muito bem hidratada. E a gente sabe que o período puerperal desidrata muito do corpo da mulher. Então acaba com a pele, acaba com o cabelo, a gente ouve, né? Nossa, meu cabelo tá caindo muito, minha pele tá péssima, isso é por causa da anestesia que eu tomei. Tem nada a ver com anestesia. Muitas das vezes é falta de hidratação. Muitas das vezes é um período longo de desidratação que a pele vai se deteriorando, os pelos vão se desidratando lá no seu folículo, lá onde tem o contato com a pele e, consequentemente, você vai ficar com esse pelo menos resistente e ele acaba caindo mais. Então, eu só dei um exemplo, mas obviamente que depende a produção de leite, o funcionamento intestinal, o seu bem-estar, a produção da cadeia hormonal e principalmente a produção de leite depende diretamente da sua hidratação. Bom, eu falei que deve ter cuidado com os exercícios físicos, mas nós vamos falar especificamente
mais adiante. As medidas de conforto, é muito importante que você planeje isso, se o quarto vai ser montado para ter um bebê junto com você, para evitar que você vá ao quarto do bebê ao longo da noite, facilite você pegar, então você vai fazer uma cama compartilhada, ou então não, você vai deixar um berço anexo à sua cama, ou então não, eu vou deixar uma babá eletrônica no quarto do bebê e eu quero beber no quarto dele, eu não quero beber no meu quarto. Então esse planejamento precisa existir antes. E, obviamente, isso pode mudar ao longo da trajetória? Claro que pode, mas isso pode ser pensado antes, ok? Então, precisa ter um autocuidado com a cicatrização, independente de você tiver tido parto normal com laceração, obviamente, ou se você tiver tido uma cesariana. É importante você dedicar tempo para cuidar da saúde da sua cicatriz, limpar adequadamente, seguir as recomendações da sua equipe com relação ao manejo da cicatriz, com relação ao curativo que deve ser realizado e não se abandonar neste período puerperal e esquecer da vida. Então precisa cuidar disso também. E obviamente se identificar os sinais precoces de complicações, como por exemplo o início de uma mastite, que é a inflamação, infecção que acontece na mama de uma mulher em lactação, ou até mesmo outros sinais, como por exemplo de uma trombose ou de uma hemorragia. A gente vai falar especificamente sobre cada um deles. Bom, a alimentação. É importantíssimo você evitar alimentos que são agressivos ao seu organismo. É muito importante você se preparar para ter uma boa alimentação, porque essa é uma fase que o seu organismo vai estar muito debilitado pelo pós-parto. Então eu agredi-lo ainda mais com excesso de alimentos que não trazem saúde para o seu corpo e sim podem danificar o seu corpo, como por exemplo os condimentados, os industrializados, como por exemplo os chips. Eu tive paciente falando, doutor, eu não consigo comer nada, quando eu só consigo comer biscoito recheado. Gente, isso não está nutrindo o seu organismo, está inflamando o seu corpo, está prejudicando a função intestinal, está prejudicando a absorção de nutrientes. Então é muito importante você ter atenção a isso. Então evitar os açúcares, evitar as farinhas, principalmente as refinadas, evitar frituras, os condimentos, as bebidas alcoólicas e refrigerantes. Isso tudo vai ajudar com que você tenha uma dieta mais saudável. Lembrar de adicionar fibra na dieta, lembrar da ingesta hídrica de no mínimo 3 litros de água. É muito importante você entender que não é momento para você fazer dieta. Ah, preciso voltar ao meu corpo como era antes, porque eu ganhei X quilos de peso na gravidez e agora eu quero voltar ao que era antes. Calma, não é hora de você voltar ao que era antes, ainda não. Vai chegar esse momento, mas ainda não é o momento propício para isso. Então é importante você ter uma dieta balanceada, energia, proteínas necessárias. É importante você ter uma quantidade certa de proteína, uma quantidade certa de fibras. Obviamente eu não sou especialista para falar sobre nutrição aqui para vocês, mas é importante, se você não estiver bem acompanhada com um nutricionista, você conversar com a sua equipe para que consiga te orientar a respeito de qual o melhor alimento você vai escolher para este momento tão importante, que vai impactar direta ou indiretamente na produção do seu leite e não vai prejudicar isso, que é tão importante neste momento. Ainda sobre alimentação, é muito importante, como eu disse, alimentos ricos em proteína, como carnes, peixes, queijos, ovos, legumes e leguminosas. É importante dar atenção para isso, porque a produção dos ácidos graxos e dos minerais e das vitaminas mais importantes, também minerais, né, mas das vitaminas mais importantes para o leite, vem destes alimentos. Tá? É importante adicionar fibras para melhorar aí o funcionamento intestinal, legumes, frutas, verduras, cereais integrais, sais minerais. É muito importante vocês entenderem que dar preferência aos integrais facilita na absorção e também no funcionamento intestinal. Frutas, verduras e legumes é importante conter nessa dieta neste momento. Então é extremamente importante que você tenha uma fonte balanceada de cálcio. Enfim, ter uma dieta equilibrada faz parte do cuidado que você precisa ter neste período. Quais são os cuidados específicos que você precisa ter no pós-parto normal? Bom, especificamente pós-parto normal, é importante a mulher entender as mudanças que aconteceram no seu períneo. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que, independente do parto normal ou parto cesariana, o útero da mulher vai estar num processo de diminuição. A gente chama de processo de involução do útero. Ou seja, ele vai ao longo dos próximos dias, principalmente ao longo dos próximos 10 dias, diminuindo o seu tamanho, expulsando o sangue e resto de secreção, de parto que ficou dentro do útero, para que consiga limpar este organismo, vamos dizer assim. Esse processo de diminuição do útero faz com que ele regrida de tamanho.
Então, logo após o parto, ele está ali mais ou menos na altura do umbigo e ele vai diminuindo de tamanho ao longo do processo dos próximos 10 dias. Bom, com relação à ferida operatória, se foi parto normal ou cesariana, vai diferenciar especificamente no parto normal, caso tenha havido laceração do parto. Se foi dado pontos da laceração, precisa saber se esses pontos são removíveis, se eles são absorvíveis, se eles vão cair, se eles podem abrir, como foi dado esse ponto. Então, é importante a mulher saber que o processo de cicatrização deste organismo vai depender diretamente de qual ponto foi dado, obviamente. Mas, de qualquer forma, de uma maneira geral, é importante manter este períneo sempre mais limpo possível. Eu sei que está saindo secreção o tempo todo, mas as trocas de absorvente é muito importante você ter em mente que precisa ser trocada e não ficar o dia inteiro ali com aquela vulva completamente abafada, quente, cheia de secreção. Então, todas as vezes que houver a troca de absorvente, precisa lavar esse períneo com água e um sabão neutro, tá? Não internamente, mas principalmente externamente. E a ferida operatória precisa ser lavada o tempo todo. Não há cuidado melhor do que a água comum da sua casa, uma água corrente e um sabão neutro. Simples assim, não precisa de sabão especial. Com relação aos cuidados com a cesariana, a única coisa que muda é que no caso da cesariana é importante você manter uma mobilidade do seu corpo frequente, ou seja, não é interessante que você fique muito parada, é importante você estar o tempo todo em movimento enquanto não estiver descansando. Então, tentar andar, caminhar, escolher uma hora do dia para dar uma volta próximo da sua casa, da sua residência, passear em áreas abertas, por exemplo, para que você mantenha a circulação do seu corpo, a circulação de sangue, para que você evite as complicações. É importante você ter os cuidados específicos com a ferida operatória e, mais uma vez, vai depender do tipo de ponto que foi dado, se foi usado cola, se foi usado fio cirúrgico, se foi usado curativo, se precisa haver troca desse curativo ou não. Então, isso tudo vai depender de cada técnica que foi empregada, que foi utilizada, ok? Então, é importante você discutir isso com a sua equipe. Atenção aos sinais de hemorragia. Pessoal, esse período é um período delicado, principalmente no puerpério imediato, que são os primeiros 7 dias de vida desse bebê. É muito importante a mulher, claro que na primeira hora pós-parto é a mais importante para este evento acontecer, mas a qualquer momento depois. Há uma orientação básica que serve, obviamente nós não somos um organismo exato e idêntico, né? Todo mundo tem uma variação muito grande de peso, tamanho, altura e etc, mas no modo geral, cerca de aproximadamente 3 trocas de absorvente no período de 1 hora por excesso de sangramento é um sinal importante de hemorragia. Então fica a dica para vocês. Trocou o absorvente, encheu, trocou de novo, encheu, trocou de novo pela terceira vez, e isso num período de mais ou menos 1 hora, isso é um sinal de alerta importantíssimo e você precisa comunicar à sua equipe que está havendo um excesso de sangramento e provavelmente você vai precisar ser avaliada do ponto de vista hemodinâmico, tá? Então esse sinal é muito importante. Bom, com relação à amamentação, logo um período ali final da gravidez já pode acontecer da mama liberar algumas secreções. Sempre vai acontecer isso? Não. Eu preciso ficar pressionando, apertando a minha mama, Frederico, para identificar se está tendo ou não secreção na mama? Não precisa ficar pressionando e apertando a sua mama. É importante você entender que nas primeiras horas após o parto, o organismo entende do ponto de vista hormonal que o parto aconteceu e ele vai liberar dos seus próprios meios a liberação desse colostro. Isso sempre acontece? Não, não sempre acontece. Isso às vezes precisa receber alguns estímulos e vai depender de cada mama. Então, caso você não tenha aparecimento de colostro nas primeiras horas após o parto, é importante você ali no banho deixar bastante água quente caindo sobre a mama, tá? Só neste período de colostro, tá, pessoal? No período depois, quando houver a descida do leite, não necessariamente vai precisar fazer isso, ok? Mas ali para estimular a descida do colostro, massagem com movimentos circulares na mama. Então, você fazer movimentos, eu explico aqui no meu ombro, né? Para vocês entenderem. Então, pegar aqui o centro é como se tivesse um mamilo, então em volta você fazer movimentos circulares, em volta de toda a mama, tá? Trazendo como se fosse fazendo um semicírculo, tá? Fazendo uma letra C em volta de toda a mama
em movimentos curtos até rodar toda a mama. Pressionar esta mama e estimulá-la do ponto de vista físico mesmo, para que este colostro venha a aparecer. É importante vocês entenderem que a quantidade é muito pouquinha mesmo, porque o bebê ainda tem um estômago muito pequenininho, muito pouquinho. E qualquer pouquinho que aparecer é importante para o bebê. A descida do leite, propriamente dita, acontece cerca de 3 a 5 dias após o parto. E vai depender, obviamente, desse estímulo do bebê. Então, um bebê que foi direto para a mama, que está estimulando muito o colostro, o leite tende a descer mais rápido. Um bebê que demore para a mama, seja porque ele precisou de algum tratamento na UTIM, ou seja porque ele ficou privado de ir na mama, enfim. Então, é importante vocês saberem que esse estímulo é extremamente importante para a descida do bebê. Então, do 3º ao 5º dia de vida do bebê, o leite tende a descer, então a mama acorda inflamada, toda dura, cheia, enorme, dolorida. Então é importante você usar esse mesmo movimento de semicírculo para dissolver essas pedras, essa mama que a gente chama de empedrada. Tá? Esse endurecimento da mama a gente chama de mama empedrada. Então, dissolver essas pedras, amaciar essa mama até que ela esteja completamente macia para depois você colocar o bebê ao peito. Porque enquanto tá ali tudo duro, o leite não desce. Então, o bebê, quando vai para a mama, ele suga, aumenta muito a sucção para que o leite venha. E ele não vai necessariamente vir. Então, é importante você ter esses movimentos para que você consiga trazer o leite para a porta de saída, que é o mamilo, para quando o bebê abocanhar, ele já sentir o leite, a ejeção do leite na sua boca, e aí ele começa o processo de sugar e deglutir, sugar e deglutir. E isso faz com que você tenha um repouso entre uma sucção e outra, e isso alivia abundantemente o esforço sobre a mama. Ok? Bom, engurgitamento mamário é um sinal de alerta pré-infecção. Todo engurgitamento vai levar à infecção da mama? Não, mas ele é um sinal de que pode predizer que futuramente você pode ter uma infecção na mama, que a gente chama de mastite. O engurgitamento nada mais é do que um acúmulo de secreção que endureceu na ponta daquele ducto, daquele respectivo ducto, daquele canalículo onde ia sair o leite. É como se fosse literalmente um queijinho que endureceu ali, o leite virou um queijo, vamos dizer assim, e entupiu a saída do leite. Então eu preciso de desentupir, ou seja, eu preciso de desobstruir esse engurgitamento mamário. Existem alguns exercícios que são feitos com rotação e com até drenagem do próprio mamilo, né? É um exercício de sucção, onde você vai drenando a pontinha do mamilo delicadamente sobre cada ducto, para que você consiga ali liberar essa secreção que está endurecida na ponta do mamilo. E existem algumas técnicas de agulhamento para que você consiga desobstruir também este mamilo. A mastite já é uma complicação mais severa, pode ter a mastite fúngica, que é quando acumula fungos, normalmente cândida, ou pode ter mastite bacteriana, que é quando acumula bactéria dentro desse canalículo. E, consequentemente, pode fazer uma infecção maior, consequentemente, pode fazer até um acúmulo de pus e pode ser necessária até uma cirurgia para drenar esse pus, como se fosse um furúnculo. É comum a mulher ter febre e dor localizada nesses pontos, caso isso ocorra. Aparece o vermelhidão, sinais de inflamação, né? Fica vermelho, quente, dolorido, ao simples toque, e às vezes você pode perceber ali até o aparecimento desse pus. Então é importante você ser avaliado do ponto de vista técnico para identificar qual o melhor momento para intervir, seja com antibiótico, seja com anti-inflamatório ou até mesmo com a cirurgia, ok? É normal sentir dor na amamentação? Então vamos lá. É um processo de muito aprendizado a amamentação e extremamente difícil, mas ter um incômodo ali dos primeiros dias, quando o bebê está aprendendo, né? É muito comum, claro que é comum, mas dor não. Então a dor é um sinal de alerta. Se está doendo é porque precisa corrigir alguma coisa. Vocês vão ver numa imagem logo adiante que os sinais da boa pega do bebê precisam ser checados o tempo todo ali no começo. Depois de 15, 20, 30 dias de vida, o bebê já vê a mama e já pega e já abocanha de maneira certa. Você não precisa corrigir. Mas logo no começo é importante você corrigir a pega do bebê, everter o lábio inferior, trazer a linguinha para baixo, abaixar o queixo do bebê para que ele consiga abrir a boca de maneira correta para abocanhar corretamente a mama da mãe. Então, é importante, a gente vai falar sobre os sinais um pouco mais adiante. É importante você saber que existem os bancos de leites e as consultorias de amamentação.
Em todo o Brasil, pela rede SUS, existem os bancos de leite que a mulher pode recorrer a qualquer hora. Alguns funcionam 24 horas. Mas existem também as consultoras, que são mulheres treinadas, experientes no assunto, que vão te ajudar a manejar esta mama no período puerperal, neste período tão delicado. Bom, as condições emocionais, psicológicas da mãe é muito importante. Então, ter atenção a isso é muito importante. Logo que a placenta sai, acontece uma queda abrupta dos hormônios placentários. E dentre eles cai a progesterona, cai os níveis de estrogênio e aumenta o nível de prolactina, que é para a produção do leite. Essa alteração hormonal especificamente faz uma bagunça tão doida no organismo da mulher que é comum ela passar por um período que a gente chama de período depressivo puerperal ou blues puerperal, que é completamente diferente da depressão pós-parto. A depressão pós-parto, ela é uma condição mais grave, é uma patologia, uma doença psiquiátrica. Nós vamos falar um pouquinho dela. Mas o blues puerperal é completamente fisiológico, não requer tratamento específico, não requer um cuidado específico. É importante você saber que ele existe para você conseguir identificar. A mulher fica um pouco mais melancólica, às vezes ela não quer saber de dar atenção para visitas, ela não quer muito contato com pessoas, ela fica mais chorosa, ela fica mais delicada, qualquer coisa a abala emocionalmente. Então ela fica ali completamente apaixonada pelo bebê, ela cuida do seu bebê, mas ao mesmo tempo ela chora, ela se sente mal, ela se sente triste, mas ao mesmo tempo quando o bebê requer da atenção dela, ela consegue dar. Quando o bebê chora, ela acolhe. Quando o bebê irrita, ela tenta acalmar. Quando o bebê precisa de banho, ela dá. Então, ou seja, todos os seus cuidados maternos estão preservados para a sobrevivência daquela espécie, ok? Porém, ela está numa condição de tristeza passageira e temporária. Algumas um pouco mais intensas, outras um pouco mais branda. O que diferencia isso de uma depressão pós-parto? É que na depressão pós-parto, a forma clássica de diferenciar é que na depressão pós-parto a mulher tem as mesmas condições, obviamente talvez um pouco mais agravadas, mas às vezes é mais sutil até. Porém, ela não quer cuidar do seu bebê. Ela nega o cuidado com o seu bebê. É aquele bebê que o marido vai chegar de tarde do trabalho, ele tá com a fralda de manhã lotada, às vezes já vazando, e o bebê chorando, e às vezes a mulher tá na pia lavando louça. Olha, é normal isso? Não, não é normal. Isso precisa ser identificado. Então, claro, esse são um dos sinais, mas não é o único. Tem vários outros sinais que podem ser um sinal de depressão pós-parto. A mulher recusar o cuidado com o seu bebê, recusar a mama, recusar o autocuidado, porque uma coisa é você não ter tempo para tomar banho. Então, às vezes, você passou o dia inteiro, o marido chega, você soca o bebê no marido para você conseguir tomar um banho. Outra coisa é você não querer tomar o banho. Outra coisa é você achar normal passar o dia todo com o leite vazando, a mama vazando e não querer trocar de roupa, por exemplo. Entende? Então, esses são sinais importantes de que a mulher pode estar num quadro mais grave, né, de tristeza, que a gente considera como uma depressão pós-parto, e obviamente cabe aí uma avaliação do especialista. Bom, as consultas médicas pós-parto vão variar de qual técnica foi empregada para o nascimento desse bebê. Se foi um parto normal ou cesariana, não diferencia tanto. O que importa é, eu preciso tirar ponto? Não precisa tirar os pontos? Tem algum sinal de agravo que eu preciso ver esta mulher mais precocemente, mais cedo? Teve alguma intercorrência nesse parto que eu preciso ver esta mulher mais cedo? Talvez isso pode indicar o tempo que essa consulta pós-parto vai acontecer. Então isso precisa ser discutido com a sua equipe. Mas basicamente gira em torno de 15 até 40 dias essa primeira consulta pós-parto. E aí depois de 6 meses você vai voltar para o rastreio ginecológico de rotina normal da vida da mulher. E não é necessariamente uma consulta pós-parto, mas é uma consulta ginecológica normal que deve acontecer normalmente depois de 6 meses de vida do bebê. Bom, a atividade física e o retorno para a atividade física, é importante vocês entenderem, pessoal, que olha só, não existe esse período de resguardo definido por regra. Do ponto de vista didático, a gente divide o puerpério nesses períodos, como eu disse lá atrás. Mas para voltar à atividade física, atividade sexual, não existe esse dia, esses 40 dias de resguardo, isso foi inventado. Isso não tem fundamento técnico na literatura no mundo todo. Então isso é algo que o homem criou
para justificar um afastamento dentro desse período, por causa, obviamente, do período puerpério tardio. Mas não necessariamente tem que seguir esses 40 dias. Tem muitas mulheres que já são ativas fisicamente antes da gravidez, que acaba que se sente preparada muito antes disso e volta às suas atividades físicas antes disso, assim como atividade sexual. Então, o que eu ensino para as minhas pacientes? Olha, preste atenção no seu corpo. Ele fala com você o tempo todo. Eu ensino as minhas pacientes, olha, preste atenção. Quando eu passo visita no pós-parto, por exemplo, ainda no hospital, eu falo para elas, quando eu ensino sobre isso, olha, se eu pedir para você levantar dessa cama, fulana, levanta dessa cama, você está muito deitada aí, passou o dia todo deitada desde que o bebê nasceu, já é o segundo dia pós-parto, vamos lá, levanta, vamos correr no campo de futebol comigo. Poxa, o próprio cérebro da mulher rejeita essa informação. Não tem a menor possibilidade de eu ir para o campo de futebol correr, Frederico, não tem condição isso. Ou seja, o próprio cérebro rejeita essa informação. Isso significa que não é hora ainda de correr no campo de futebol. Agora, se eu viro para essa mesma mulher e falo assim, fulana, olha, seu abdômen está um pouco distendido, sua barriga está cheia de gases, que é comum no pós-parto. Vamos fazer o seguinte, levanta da cama, vamos dar uma voltinha aqui na maternidade, no corredor da maternidade, dar umas 3 voltas para lá e para cá. Se cansar, a gente pode parar, que tal? Ah, bom, isso me parece bom, Frederico. Olha, ou seja, o meu cérebro aceitou bem essa informação, então é possível que a gente faça isso. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? A gente precisa dar ouvidos ao nosso corpo. Ele fala com você o tempo todo. Então, o retorno às atividades físicas vai depender disso. Obviamente que depende de cada técnica que foi empregada. Se foi uma cesariana, esse tempo vai demorar um pouco mais. Mas você se sentindo bem, querendo tentar, é importante você ir gradativamente e testando o seu organismo e aumentando a demanda dessas atividades até que você consiga executá-las de maneira completamente normal, igual era antes, ok? Bom, com relação à diástase abdominal, a diástase nada mais é do que um afastamento da musculatura da parede abdominal anterior. A parede abdominal anterior tem um músculo que quando a mulher é muito malhada, né, o homem forma os gominhos, né? O tanquinho, aquela barriga de tanquinho nada mais é do que o músculo reto abdominal, de um lado e do outro, formando os seus gomos. E no meio dele tem essa divisão que a gente chama de linha alba, que a gente chama de linha de conexão entre os dois músculos reto abdominal. Então, essa linha se afasta, a musculatura se afasta uma da outra pelo esticar da barriga, pelo crescimento da barriga. Então, obviamente, quanto mais cresce, maior é o afastamento. E depois do parto, isso precisa ser avaliado 30 ou 60 dias após o parto, para saber se essa mulher precisa tratar essa diástase do ponto de vista físico, fisioterapêutico, para retomar a condição que era anteriormente, para depois fortalecer essa musculatura. Então, muito cuidado quando voltar às atividades físicas, você precisa passar por uma avaliação da diástase antes para saber se você pode ou não trabalhar a musculatura do reto abdominal. Bom, o peso materno, como eu disse, ele volta gradativamente ao que era anteriormente, mas claro, a gente tem uma alta demanda metabólica do organismo da mulher pós-parto? Sim, mas às vezes ela compensa isso comendo, então acaba que ela não vai voltar ao peso que era anteriormente. Então, se você mantiver uma dieta balanceada, equilibrada, dentro do que é necessário para manter a sua saúde física, emocional e também puerperal, você vai voltar ao que era ou bem próximo do que era antes, e aí depois você pode trabalhar isso de maneira mais específica, né, dentro de um tratamento específico, nutricional e até físico, para voltar às suas condições que era antes, ok? Bom, a atividade sexual, como eu disse anteriormente, ela não tem um tempo específico, mas é muito importante, além de saber que você pode tentar, na medida que o seu organismo se permitir, que a sua cabeça se permitir, que o desejo aparecer. Porém, o desejo ele pode ser a última coisa a aparecer. O desejo está diretamente ligado à libido, mas a libido no pós-parto é extremamente afetada pelo hormônio da amamentação. A prolactina é como se fosse um antídoto dos hormônios sexuais. Consequentemente, a mulher pode ter menos libido nesse período. Então é muito importante que vocês entendam que às vezes não vai partir de você o desejo. Mas se o seu cérebro estiver aceitando o parceiro, se você quiser nutrir o parceiro desse desejo e conseguir realizar esse ato, não há um impedimento específico. Eu sempre oriento uma coisa, tanto para atividade física quanto para atividade sexual, o sangramento é um marco muito importante. Só pode ter penetração vaginal depois que parar completamente o sangramento vaginal.
Então é muito importante você respeitar esse período. Agora, todas as outras práticas sexuais, elas podem, obviamente, acontecer independente de quanto tempo pós-parto tiver. Então vai de cada pessoa, vai de cada organismo, esse planejamento, essa volta, aliás, para as atividades sexuais. Bom, pensando em atividade sexual pós-parto, é muito importante você entender que precisa haver um planejamento familiar, porque é muito comum que a mulher não menstrue, consequentemente ela não está ovulando durante o período de amamentação, principalmente no período de amamentação exclusiva, mas a gente sabe que tem alguns ovários aí que conseguem liberar um ovinho ou outro no meio deste período, então corre o risco de você engravidar antes mesmo de voltar a menstruar. Então é muito importante que você esteja protegida a partir ali de 30 dias após o parto, se você estiver em amamentação exclusiva, mas se você não tiver em amamentação exclusiva, qualquer momento após o parto já pode iniciar um método contraceptivo. E claro, vai depender de cada método. Existem vários métodos contraceptivos, então a gente precisa analisar qual o melhor método para que você consiga entender o que é melhor para o seu organismo e escolher o melhor método contraceptivo. Ok? Para pensar e planejar a próxima gestação. Bom, pessoal, é muito importante vocês entenderem que ainda tem alguns módulos que vão vir como extras, pequenas aulas que nós vamos dividir em pequenos trechos, como, por exemplo, especificamente sobre essa questão, né, de planejamento familiar e como a gente planejar e guardar, diminuir o risco de você engravidar neste período pós-parto. Eu agradeço muitíssimo a atenção de vocês estando aqui. Obrigado por vocês que estão participando, que estão comentando, que estão marcando a gente nas redes sociais. É muito prazeroso ver o crescimento e o aprendizado de vocês aqui comigo. Tenham um excelente dia. Espero que agora, corrigindo essa questão do áudio, a gente tenha menos falhas para que eu consiga lançar aí as aulas extras o mais precocemente possível. Um grande abraço, Deus abençoe vocês.